A Bíblia está cheia de histórias fascinantes. Algumas até já foram confirmadas pela ciência como verdadeiras. Mas apesar de existir algumas figuras proeminentes e histórias que muitos de nós estamos familiarizados, outras narrativas parecem ter desaparecido por completo da memória coletiva. Gog e Magog. Gog, um indivíduo, e Magog, uma terra, só são mencionados na Bíblia 2 vezes, mas eles parecem ser muito importantes. Em Ezequiel 38 somos apresentados a Gog da terra de Magog, o príncipe-chefe de Meseque e Tubal. Gog eventualmente ataca Israel. Em seguida, os capítulos 19 versículo 11 até o capítulo 21 versículo 8 do livro do Apocalipse, fazem referência a Gog e Magog. Quando os 1000 anos acabarem, Satanás será libertado de sua prisão e sairá para enganar as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e reuni-los para a batalha. Os Nefilins. Gênesis 6 diz que os Nefilins eram filhos dos filhos de Deus com filhas de humanos, e eram basicamente um novo ser. Alguns dizem que os filhos de Deus aqui citados eram anjos. Eles também foram descritos como gigantes em algumas versões da Bíblia. Mas o que será que aconteceu com eles? Lembra-se do grande dilúvio e da história da Arca de Noé? Acredita-se que nenhuma criatura fora da arca sobreviveria ao evento apocalíptico. Exceto, talvez, os Nefilins. Números capítulo 13 versículos 32 e 33, fala sobre uma terra que os israelitas exploraram e parece que essas criaturas a habitaram. Todas as pessoas que vimos lá são de grande tamanho. Vimos os Nefilins lá. Os descendentes de Anak vêm dos Nefilins. Nós parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos, assim também éramos aos seus olhos. Alguns estudiosos acreditam que há uma menção indireta a eles novamente em Ezequiel 32 versículo 27, mas é apenas uma interpretação. Este é o ponto mais longe que a história vai na Bíblia. O burro falante. Números 22 versículos 21 ao 39, conta a história de Balaão, que estava cavalgando num burro quando o animal parou depois de notar um anjo na estrada. Balaão bateu no burro 2 vezes para fazê-lo se mover, sem sucesso. Depois da terceira vez que Balaão atinge o animal, Deus dá ao burro o poder da fala. Eles então se envolvem em uma conversa, mas o cerne da questão é que em nenhum lugar da Bíblia é mencionado que o burro perdeu a capacidade de falar. Quem foi Bartolomeu? Bartolomeu foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Ele fazia parte do círculo interno do Messias, mas, além do seu nome, nada mais sobre ele é descrito na Bíblia. Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote e o rei de Salém. Ele era uma figura tão importante que até Abraão lhe pagou dízimos. Mas quem era esse homem, realmente? Melquisedeque é descrito em Hebreus 7 como um homem sem pai ou mãe, sem início de dias ou fim de vida, assemelhando-se ao Filho de Deus. No Salmo 110, Deus diz a Jesus, você é um sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque, o que prova a importância desta figura bíblica. O motivo para ele desaparecer do livro sagrado, no entanto, é desconhecido. A estranha maldição de Cã. Gênesis 9 versículo 20 ao 27, diz que Noé uma vez desmaiou bêbado sem roupas em sua tenda. Seu filho, Cã, chamou seus irmãos e então cobriu o corpo de seu pai. Quando Noé acordou, ele amaldiçoou os descendentes de Canaã para se tornarem escravos. Quem é Canaã? Você pergunta. Ele é filho de Cã, neto de Noé. O que ele fez para ser amaldiçoado? Não fica muito claro no que está escrito na Bíblia. A triste repercussão dessa maldição é que ela foi citada por várias culturas para justificar a escravidão. Terra de Nod. A história de Abel e Caim é uma das mais populares na Bíblia. Deus prefere a oferenda de Abel, Caim fica com ciúmes e mata o irmão. Então, o que acontece com Caim? Bem, Deus o manda para a terra de Nod, onde ele então começa uma família e constrói uma cidade. Mas não há mais menção nenhuma desta terra misteriosa. Alguns estudiosos acreditam que a palavra Nod foi usada como metáfora, pois suas origens significam vagar ou exílio. Era basicamente uma maneira de Deus mandar Caim para o exílio. Mas, novamente, isso é apenas uma hipótese. Luta.
Gênesis 32 versículos 22 ao 32, descreve uma luta épica entre Jacó e um homem que acabou por ser o próprio Deus, até o amanhecer. Deus então machucou o quadril de Jacó e ele mancou para sempre. E outra coisa interessante que este trecho da Bíblia menciona seria: portanto, até hoje, os israelitas não comem o tendão preso ao soquete do quadril, porque a tomada do quadril de Jacó foi tocada perto do tendão. Zípora. A esposa de Moisés, Zípora, é mencionada na Bíblia 4 vezes. Mas nós realmente não sabemos muito sobre quem ela era, além de que ela era talvez uma cuxite, ou seja, uma africana. Cuxi era uma grande área na África, que incluía os modernos Sudão e a Etiópia. Um casamento interracial teria sido algo bem marcante naquela época. Embora alguns estudiosos teorizem que Zípora tenha sido chamada de cuxite por ser diferente e muito bonita. Bruxas. Em termos bíblicos, bruxas são ruins, né? Levítico 19 versículo 31 diz: não se volte para médios ou procure espiritualistas, pois você será contaminado por eles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Regra bem simples, certo? No entanto, Saul, rei de Israel, consultou uma bruxa, que convocou o espírito do juiz profeta Samuel. Lá em Gálatas 5 versículos 19 ao 21, a bruxaria é mais uma vez condenada. Ressuscitando dos mortos. No Velho Testamento, há alguns casos em que as pessoas são ressuscitadas dos mortos. Mas isso muda no Novo Testamento, onde apenas Jesus Cristo é capaz de fazer isso. Bem, exceto desta vez, como descrito nos Atos 20 versículos 7 ao 12. O apóstolo de Jesus, Paulo, estava pregando há horas, e um jovem chamado Eutico pegou no sono profundo. Ele então caiu no chão do terceiro andar e foi levantado morto. Felizmente Paulo estava lá, então ele o trouxe de volta dos mortos. Assim, sem mais nem menos. Monstros do caos, ou dinossauros? Em Jó 40 versículos 14 ao 24, Deus descreve o Behemoth como uma criatura grande, forte e musculosa. Tem membros como barras de ferro e se alimenta de grama como um boi. E então, em Jó 41, Deus se gaba de sua outra criação semelhante, um monstro marinho cuspidor de fogo chamado Leviatã. Será que os dois poderiam ter sido dinossauros?